Que tipo de país a China realmente é? A China não é apenas a segunda maior economia do mundo, mas também uma superpotência que deixa o mundo inteiro admirado, com um impulso avassalador que ninguém pode parar. Em 2024, o PIB da China, como um foguete, ultrapassou a marca de 134,91 trilhões de yuans, representando 17% do total da economia global e defendendo firmemente sua posição como a segunda maior do mundo. O PIB per capita atingiu 95.749 yuans, com uma diferença de apenas cerca de $553 para o limiar de países de alta renda. Essa conquista já é impressionante, certo? Mas isso é apenas o som do motor desta super máquina chinesa ligando. O verdadeiro espetáculo está apenas começando. O que é verdadeiramente impressionante não são os horizontes brilhantes das cidades, mas sim as inúmeras áreas de liderança global escondidas dentro deste supermotor. Vamos pegar a indústria manufatureira como exemplo. A fabricação chinesa já rasgou o antigo rótulo de ser a fábrica de parafusos do mundo, transformando-se no coração indiscutível da manufatura global. Por 15 anos consecutivos, o valor da produção industrial da China ocupa o primeiro lugar no mundo, respondendo por mais de 30% do total global, muito mais do que a soma do segundo ao 10º lugar. Por trás disso, há um fato que choca a indústria global. A China é o único país no mundo com todas as categorias industriais. 41 grandes categorias, 207 categorias médias e 666 categorias pequenas. A cadeia industrial completa, sem faltar nada. De eletrodomésticos a carros, de navios a painéis solares, a fabricação chinesa está em toda parte. A cada 3 aparelhos de ar-condicionado vendidos no mundo, 2 são feitos na China. A produção de geladeiras e máquinas de lavar ultrapassa metade do total global. Marcas como Gree e Midea já dominam o mercado internacional. 80% dos brinquedos do mundo vem da China, e a exportação de têxteis e vestuário ocupa firmemente o primeiro lugar mundial. Na construção naval em 2024, os novos pedidos da China atingiram 129 milhões de toneladas de porte bruto, representando quase 77% do mercado global. O volume de produção e os pedidos em carteira estão em primeiro lugar no mundo há 15 anos consecutivos. Em 2023, a China superou o Japão para se tornar o maior exportador de automóveis do mundo, com 4,91 milhões de veículos exportados anualmente. Em 2024, a produção e venda de veículos de nova energia ultrapassaram 12,8 milhões de unidades. A cada 10 carros elétricos no mundo, 6 levam a etiqueta Made in China. A indústria pesada é um símbolo do poderio chinês. Em 2023, a produção de aço bruto da China ultrapassou 1 bilhão de toneladas, representando 60% do total global. A produção de cimento excedeu 2 bilhões de toneladas, correspondendo a mais de 55% do mundo, ambos em primeiro lugar. Entre os 500 principais produtos industriais do mundo, a China lidera a produção em mais de 40%, cobrindo uma cadeia completa desde o processamento de terras raras e encapsulamento de chips até componentes fotovoltaicos. Se você pensa que a China é apenas uma potência manufatureira, está ignorando seu rápido avanço no campo da tecnologia. Hoje, a China não é mais uma seguidora no mapa tecnológico, mas uma definidora de regras técnicas, um motor de aceleração na vanguarda global. O número de estações base 5G é o primeiro do mundo. As patentes 5G da Huawei lideram globalmente. Até fevereiro de 2025, a China construiu mais de 4,25 milhões de estações base 5G, representando mais de 60% do total mundial, com cobertura total desde cidades até montanhas profundas, minas, fronteiras e regiões nevadas. A produção anual de smartphones ultrapassa 1,2 bilhão de unidades. Marcas como Xiaomi e Oppo são exportadas para centenas de países. 75% dos terminais inteligentes do mundo vem da China. O volume de remessas de painéis de exibição é o primeiro do mundo. Apenas a BOE abocanhou 68,6% da participação de mercado global de TVs de tela de cristal líquido. A escala total da indústria de displays da China é a maior do mundo.
ocupando 36% da capacidade de produção global. O número de instalações de robôs industriais é o primeiro do mundo por 3 anos consecutivos. A cada 2 robôs, um é instalado em uma fábrica chinesa. E em campos tecnológicos de nível ainda mais alto, a China também tem resultados notáveis. No campo da supercomputação, o Tianhe e o Sunway lideraram várias vezes o ranking de desempenho global. Na computação quântica, o Zhuangzi 3 alcançou uma capacidade de 105 qubits, e o Jiuzhang, na tarefa de amostragem de bósons gaussianos, é trilhões de vezes mais rápido que os supercomputadores clássicos. No mercado de drones, a DJI domina sozinha, com mais de 70% da fatia do mercado de consumo global. A inteligência artificial está em plena expansão. Até março de 2025, a China possuía 168 grandes modelos de IA, o maior número do mundo, com um ritmo de desenvolvimento que avança a cada trimestre. Modelos como Wenxin Yan, Tongyi Qianwen e DeepSeek estão em constante iteração, e a guerra dos 100 modelos é extremamente acirrada. A força da inovação tecnológica também é robusta. Em 2023, a China registrou 1,64 milhão de pedidos de patentes de invenção, quase metade do total global. O número de pedidos de patentes internacionais, PCT, lidera o mundo há 4 anos. A China está se transformando de seguidora para definidora. Na corrida pela transição para energias renováveis e proteção ambiental, que exige muito investimento, a China está na liderança. Em 2023, o investimento da China em energia limpa atingiu 676 bilhões de dólares, quase 40% do total global. A capacidade instalada de energia fotovoltaica é de 840 GeV e a eólica é de 510 GeV. Energia nuclear, eólica e hidrelétrica estão todas entre as 3 primeiras do mundo, se não em primeiro. A cada 10 painéis solares no mundo, 4 vêm da China. No setor de veículos elétricos, a vantagem da China é óbvia. Em 2024, o número de veículos de nova energia na China chegou a 31,4 milhões, mais da metade do total global. A produção anual de bicicletas elétricas é de 42,28 milhões, com mais de 400 milhões em circulação, e as com baterias de lítio ultrapassam 50 milhões, todos números que lideram o mundo. Em 2023, a BYD vendeu 3,02 milhões de veículos de nova energia, superando a Tesla e se tornando a campeã global de vendas. No campo de baterias, a CATL ocupa firmemente o primeiro lugar mundial, com uma participação de mercado de 37,9%, sendo o coração indiscutível da indústria de baterias do mundo. Das 10 maiores empresas de baterias de veículos elétricos do mundo, a China ocupa 6 posições, sustentando 60% do fornecimento global. A China já passou de uma grande nação manufatureira para uma superpotência de tecnologia verde. A China não só sabe fabricar, como também tem os recursos. A China possui um dos sistemas de recursos minerais mais completos do mundo, com 173 tipos de minerais já explorados. 45 deles estão entre os 5 maiores do mundo em reservas, tornando-a um dos poucos países com quase todos os minerais essenciais para a indústria. A China é o maior produtor mundial de terras raras, respondendo por mais de 70% da oferta global, e sua capacidade de refino e separação chega a 92,3%. As reservas de tungstênio, molibdênio e titânio são as maiores do mundo, e as de lítio são as segundas, com 16,5% do total. Esses metais raros são o suporte-chave para novas energias, chips e manufatura de ponta, firmemente controlados pela China. Claro, a China também tem suas vulnerabilidades. A dependência de importação de petróleo ultrapassa 70% e a de gás natural se aproxima de 45%. Alguns tipos de quartzo de alta pureza e outros materiais ainda dependem de importação. Mas, no geral, com sua força em recursos e poder industrial, a China abriu um corredor chinês na cadeia de suprimentos global. Este é o ponto de apoio da cadeia industrial e a base do seu poder de barganha. Em termos de recursos naturais, o potencial da China é imenso. O volume total de recursos de água doce é de 2,8 trilhões de metros cúbicos, o 6º maior do mundo.
Embora o volume per capita seja baixo e a superexploração de águas subterrâneas no norte da China seja um problema, ainda é uma grande potência hídrica. A área de terras aráveis é de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, a terceira maior do mundo, sustentando o desenvolvimento agrícola. A área florestal é de 2,2 milhões de quilômetros quadrados, a quinta maior do mundo. Na última década, contribuiu com 25% do aumento da área verde global, sendo o país que mais realiza reflorestamento artificial no mundo. A indústria transformou a China na fábrica do mundo, e a economia digital a está transformando em um modelo para o futuro. Segundo relatórios, de janeiro a novembro de 2024, as vendas de e-commerce via transmissões ao vivo em todo o país atingiram 4,3 trilhões de yuans, representando 80% do crescimento do setor. Com mais de 450 milhões de usuários e 2 milhões de profissionais, a venda por meio de influenciadores se tornou um novo modelo de colaboração social, reescrevendo a lógica do varejo, publicidade e marketing tradicionais. As plataformas de vídeos curtos têm um tráfego impressionante. Douyin, TikTok e Kuaishou têm, respectivamente, 786 milhões e 714 milhões de usuários ativos mensais, superando em muito as redes sociais ocidentais. Em 2024, o volume de transações do e-commerce do Douyin ultrapassou 3,5 trilhões de yuans, e seus serviços de vida local cobrem mais de 200 categorias. O tempo médio de uso diário por usuário excede 120 minutos. No Kuaishou, o volume de transações atingiu 1,39 trilhão de yuans, com forte penetração em mercados menores. Em cidades de terceiro nível ou inferiores, os usuários representam 58%. A cultura Laoti, camarada, impulsiona o e-commerce ao vivo. O Xiaohongshu tem mais de 300 milhões de usuários ativos mensais, com mais de 60% sendo mulheres da geração Z. Uma única postagem pode influenciar toda uma cadeia de consumo. O Bilibili tem mais de 300 milhões de usuários ativos, com 87,8% abaixo de 35 anos, evoluindo de uma plataforma de animes para um supermotor cultural da geração Z. Os canais do WeChat ultrapassaram 600 milhões de usuários ativos diários, com um crescimento anual de mais de 80% no volume de visualizações, integrando rapidamente conteúdo, e-commerce e redes sociais com alta taxa de conversão. Isso não é simplesmente uma economia de influenciadores. É a emergência de uma sociedade onde todos podem ser uma marca, IP. Programadores de grandes empresas compartilham experiências de trabalho. Avós de cidades pequenas ensinam a cozinhar. Entregadores registram suas vidas em vlogs e pescadores vendem caranguejos ao vivo. Cada pessoa comum pode se tornar um IP único. Por trás disso está o suporte do sistema de logística mais poderoso do mundo. Em 2024, o volume de entregas expressas da China atingiu 174,5 bilhões de pacotes, liderando o mundo por 11 anos consecutivos, com uma média diária de 729 milhões de pacotes. Até mesmo mais de 3 milhões de entregas por drones se tornaram rotina, realizando a entrega de tudo em casa. A China tem o maior mercado de internet móvel do mundo, com 1.232 bilhão de usuários. O tempo médio online por pessoa é de 165 horas por mês, e a taxa de penetração de pagamentos móveis é de 86%, a mais alta do mundo. A vida digital se infiltrou em todos os aspectos, e a infraestrutura tecnológica continua a se atualizar. Usuários ativos de IPv6 ultrapassam 820 milhões. A implantação de servidores raiz de topo de linha está acelerada. Hardware e software nacionais estão substituindo gradualmente os estrangeiros. O projeto piloto do Yuan Digital já cobre 28 províncias, com um volume de transações acumulado superior a 2,1 trilhões de yuans, habilitado em múltiplos cenários e liderando a tendência de reinvenção da moeda. Nas áreas de finanças e comércio, a China é um gigante indiscutível. Em março de 2025, as reservas cambiais da China atingiram 3,24 trilhões de dólares, liderando o mundo por muitos anos
e representando cerca de 27% do total global, um verdadeiro estabilizador financeiro mundial. O yuan está se internacionalizando rapidamente, tornando-se a quarta maior moeda de pagamento do mundo, atrás apenas do dólar, euro e libra. Ao longo da iniciativa do Cinturão e Rota, a liquidação direta em yuan cresceu significativamente. Dentro do sistema financeiro, a China possui os maiores grupos bancários do mundo. ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China e Bank of China lideram o ranking global de ativos bancários há 7 anos consecutivos. No final de 2024, os ativos do ICBC sozinhos eram de aproximadamente 6,8 trilhões de dólares, perto do PIB do Japão. Das 5 maiores seguradoras do mundo em valor de marca, 2 são chinesas. A Ping An da China liderou o ranking por 9 anos consecutivos, enquanto a China Life ficou em 4º lugar. No mercado de capitais, a China também é um jogador de ponta. Em março de 2025, o valor de mercado das ações A-Share era de cerca de 12,3 trilhões de dólares. O mercado de títulos ultrapassou 150 trilhões de yuans. Ambos ocupam o 2º lugar no mundo, tornando-se um novo centro global para a alocação de capital. E no campo do comércio exterior, a China é a rainha indiscutível. Em 2024, o volume total de importação e exportação de mercadorias da China atingiu 6,15 trilhões de dólares. As exportações somaram 3,57 trilhões de dólares, representando 14,5% do total mundial, liderando o mundo por 16 anos consecutivos. A exportação dos 3 novos itens, veículos elétricos, baterias de lítio e painéis fotovoltaicos, ultrapassou 1 trilhão de yuans. Ao mesmo tempo, a China é o maior comprador do mundo. Em 2024, o total de importações foi de 2,58 trilhões de dólares, o 2º maior do mundo por 16 anos, representando 10,5% das importações globais e sustentando as cadeias industriais globais. O mais crucial é que esse fluxo de mão dupla é apoiado por um conjunto de dados de peso. A China tem o maior grupo de renda média do mundo, com cerca de 400 milhões de pessoas, representando aproximadamente 30% da população de classe média global. A China, ao mesmo tempo que exporta capacidade produtiva, impulsiona o mercado, tornando-se um pilar duplo na estrutura de oferta e demanda da economia global. A rede de transporte e infraestrutura é como o esqueleto robusto da economia chinesa. No final de 2024, a quilometragem operacional de trens de alta velocidade da China ultrapassou 46 mil quilômetros, mais de 70% do total mundial. O trem maglev de 600 km foi testado com sucesso. A extensão total de rodovias ultrapassou 183.600 quilômetros, liderando o mundo por 12 anos e conectando quase todos os condados do país. O sistema de metrô da China é avançado. Apenas em Xangai, o comprimento total do metrô chega a 831 quilômetros, com um fluxo diário de passageiros que ultrapassa 10 milhões. Nos portos em 2024, o porto de Xangai movimentou mais de 51,5 milhões de contêineres padrão, TEUs, mantendo-se como o maior do mundo. O porto de Ningbo Zhoushan movimentou 1.377 bilhão de toneladas de carga, o maior do mundo em volume. Dos 10 maiores portos do mundo, a China ocupa 7. No setor aeroespacial, as conquistas são abundantes. A estação espacial Tiangong está em operação. A navegação Beidou cobre o mundo. O radiotelescópio FAST explora o universo e o Sol artificial EAST fez progressos. Na educação, a China criou um milagre cognitivo para um país populoso. A taxa de universalização da educação obrigatória de 9 anos é de quase 100%. A taxa bruta de matrículas no ensino superior ultrapassou 60%, construindo o maior e mais equilibrado sistema de educação básica do mundo. Anualmente, mais de 10 milhões de estudantes fazem o Gaokao, exame de admissão universitária, a maior seleção de talentos do mundo. A China é o país com o maior número de estudantes universitários, com mais de 44 milhões de matriculados e 11,5 milhões de graduados por ano.
O volume total de artigos científicos publicados é o primeiro do mundo. Instituições como a Academia Chinesa de Ciências e a Academia de Engenharia colaboram com forças de pesquisa industrial, como o Damo Academy do Alibaba, o Instituto de Pesquisa Baidu e o Laboratório Arca de Noé da Huawei. O sistema de saúde também teve conquistas notáveis. 1,36 bilhão de pessoas estão cobertas pelo seguro médico, com uma taxa de cobertura superior a 95%, alcançando o seguro de saúde universal. 37 mil hospitais, incluindo mais de 3 mil hospitais de nível 3A, formam uma super-rede médica. O número de consultas ambulatoriais e de emergência ultrapassa 9 bilhões por ano, e o de cirurgias excede 100 milhões. A densidade de serviços é a maior do mundo. A transformação digital da saúde na China é rápida, e o modelo de integração da medicina tradicional chinesa com a ocidental está avançando para o centro do palco global. Culturalmente, a China possui uma base profunda e única, com 5.000 anos de civilização ininterrupta. Dos ossos oraculares aos caracteres chineses modernos, dos clássicos antigos à literatura moderna, das 4 grandes invenções à ciência contemporânea, os elementos culturais são ricos e diversos. Hoje, a cultura chinesa está em pleno despertar. Filmes como Nezha e a Serpente Branca são sucessos de bilheteria. A exportação de romances online e jogos se tornou uma realidade. Fenômenos como a corrida de volta para casa no Ano Novo Chinês e a competição do Gaokao refletem a conotação cultural e as crenças espirituais únicas da China. A propriedade intelectual dos museus, produtos Guochao, tendência nacional, e a estética chinesa estão ganhando o mundo. Os jovens estão liderando uma nova onda de entusiasmo pelo estilo nacional. O mandarim se tornou o segundo idioma mais falado no mundo, e os institutos Confúcio estão por toda parte. Quanto à influência internacional, a China não é apenas um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mas também o maior contribuinte de tropas de paz, e um dos países em desenvolvimento que mais oferece ajuda externa. Iniciou a criação do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, do novo Banco de Desenvolvimento, Banco dos BRICS e da Organização de Cooperação de Xangai. A iniciativa Cinturão e Rota cobre mais de 150 países, com investimentos que ultrapassam $1 trilhão. Do Planalto do Leste Africano às selvas sul-americanas, dos portos do leste europeu ao coração da Ásia Central, um mapa da engenharia chinesa, conectando o mundo, está tomando forma. Os canteiros de obras em pleno vapor são o mapa do poder real da influência chinesa. No campo esportivo, os resultados também não podem ser subestimados. No ranking de medalhas olímpicas, a China é o segundo país com mais medalhas de ouro. Após as Olimpíadas de Paris de 2024, o número total de ouros ultrapassou a marca de 300. Além disso, a China é o único país a sediar tanto os Jogos de Verão quanto os de Inverno. Em modalidades como tênis de mesa, badminton, saltos ornamentais e ginástica, domina há anos. E no que diz respeito à atividade física da população, a China já é o país com o maior número de inscritos em maratonas no mundo. A febre por fitness, basquete e esportes está em plena explosão. Em 2023, o mercado de esportes da China ultrapassou 170 bilhões de yuans. A influência global de jogadores e competições cresceu exponencialmente, com um nível de profissionalização que supera até mesmo muitos esportes tradicionais. Este é o começo da China, mas o que realmente nos enche de orgulho está apenas começando. Você consegue imaginar? Em um único país, há tanto o clima gelado de Mohe quanto o cenário tropical de Sanya. Há tanto a imensidão do Monte Everest quanto a depressão de Turpan. Existem cidades tecnológicas com arranha-céus e aldeias montanhosas com campos de arroz ondulantes. A China é como uma edição de luxo que combina um atlas geográfico, uma cronologia da civilização, um manual social e um guia para o futuro, esperando que a folheemos e exploremos profundamente. Olá a todos, bem-vindos ao Geografia Global com Dafei. Eu sou Dafei. Hoje vou levá-los a uma exploração profunda deste grande país, com 5.000 anos de história,
conhecido como o Dragão do Oriente, a China. A República Popular da China, comumente chamada de China, foi fundada em 1º de outubro de 1949. Ela se ergue no leste da Ásia, na costa oeste do Oceano Pacífico. No mapa aparece um galo dourado com a cabeça erguida, uma imagem imponente. O território da China é vasto e sem limites, abrangendo 9,6 milhões de quilômetros quadrados, quase o tamanho de toda a Europa, tornando-se o terceiro maior país do mundo em área, atrás apenas da Rússia e do Canadá. No extremo norte, em Mohe, é possível ver a aurora boreal no inverno. No extremo sul, nas ilhas Nansha, o sol brilha sobre os recifes de coral. A extensão de norte a sul abrange quase 50 graus de latitude, uma distância em linha reta de cerca de 5.500 quilômetros. A leste, começa na confluência dos rios Heilongjiang e Ussuri. A oeste, vai até o Planalto do Pamir, em Xinjiang. A extensão de leste a oeste abrange cerca de 60 graus de longitude, uma distância em linha reta de 5.200 quilômetros. Do frio ao tropical, do Planalto às ilhas, cada quilômetro redefine sua compreensão de diversidade. A China tem o maior número de vizinhos terrestres do mundo, 14 no total, e também faz fronteira marítima com 8 países. Seus 18.000 quilômetros de costa conectam os mares de Bohai Amarelo, da China Oriental e da China Meridional, com mais de 7.600 ilhas espalhadas como pérolas. Entre elas, Taiwan é a maior ilha da China, com uma área de mais de 35.000 quilômetros quadrados. A China tem 23 províncias, 5 regiões autônomas, 4 municípios diretamente administrados e 2 regiões administrativas especiais. A população é de 1.408 bilhão, um dos países mais populosos do planeta. O mandarim é a língua comum, e os caracteres chineses são o código da civilização. 56 grupos étnicos tecem juntos o mapa genético-cultural deste país, com o grupo Han representando cerca de 90% da população total. Entre as 55 minorias étnicas, a população Zhuang ultrapassa 16 milhões, enquanto culturas como a tibetana, uigur e mongol têm suas próprias características distintas. Em Xishuangbanna, Yunnan, o povo Dai ainda mantém a tradição do Festival da Água. Nas pastagens da Mongólia Interior, os lutadores do Festival Naadam continuam a tradição do povo nômade. Nos Tulou de Fujian, o povo Hakka usa smartphones para transmitir ao vivo a produção do tradicional vinho de arroz. Tradições antigas e tecnologia moderna se fundem de maneira maravilhosa aqui. A riqueza geográfica da China é quase incomparável em todo o mundo. As 3 províncias do Nordeste veem neve por meses. Mohe, em Heilongjiang, é o lugar mais frio da China, com temperaturas frequentemente caindo abaixo de 40 degrees Celsius. Enquanto isso, no sul, Hainan e Guangdong têm clima de verão o ano todo, com coqueiros, praias e flores. A diferença de temperatura entre o norte e o sul da China pode chegar a mais de 70 degrees, o que surpreende muitos estrangeiros. Como um país pode ter ao mesmo tempo o frio da Sibéria e o calor do Sudeste Asiático? O Planalto Qinghai-Tibete, o teto do mundo, tem uma altitude média de mais de 4.000 metros, sendo o terceiro polo da Terra. Não é apenas o berço de grandes rios como o Yangtze e o Amarelo que nutriram a civilização chinesa, mas o degelo de suas geleiras libera anualmente um volume de água doce equivalente a 200 vezes a capacidade do Lago Oeste, sustentando centenas de milhões de pessoas rio abaixo. O Monte Everest se ergue majestoso, o pico mais alto do mundo. O segundo degrau geográfico, que se estende para o leste, inclui o Planalto da Mongólia Interior, o Planalto de Loess, o Planalto de Yunnan-Guizhou e as bacias de Tarim, Jungar e Sichuan. Aqui, há vastas pastagens onde o vento sopra e a grama se curva, revelando o gado e as ovelhas, bem como terraços de arroz e bacias com clima primaveril o ano todo, criando uma paisagem geográfica única. O terceiro degrau é composto por vastas planícies e colinas. Esta é a principal área econômica e populacional da China. As terras negras da planície do Nordeste produzem 1/5 dos grãos do país. As planícies do médio e baixo curso do rio Yangtze,
a terra do peixe e do arroz, alimentam a população mais densa da China. E a planície do norte da China é vasta e aberta, sustentando Pequim, Tianjin e Hebei, o centro político e o motor industrial do país. Uma China assim não é apenas um mapa plano, mas uma epopeia tridimensional e magnífica. Quer ver montanhas? As montanhas Hengduan, Tianshan, Qiliang, Wuyi, Taihan, Qinling. A China tem montanhas de sobra. Quer ver desertos? A China tem 7 grandes desertos, como Tenger, Badain Jaran e Taklamakan, que se estendem como mares de areia. O deserto de Taklamakan é o 10º maior do mundo e o maior deserto de dunas móveis da China. As pessoas, com sabedoria e perseverança, criaram oásis e até construíram rodovias. Uma proeza impressionante. Em termos de recursos turísticos, a China é praticamente campeã dupla de maravilhas naturais e patrimônios culturais da humanidade. Quer ver montanhas nevadas? Vá para a estrada Sichuan-Tibete, atravesse a montanha Zedou, vá para Daocheng Yading e admire o monte Yangmaiyong. Quer ver o deserto? Vá para Badain Jaran. Veja os lagos e as dunas de areia dançando juntos, com um toque de zen no som do vento. Quer ver arquitetura antiga? A cidade proibida em Pequim é o maior complexo palaciano antigo do mundo. Os guerreiros de terracota em Xi'an são a 8ª maravilha do mundo. Os jardins de Suzhou, as grutas de Longmen, as grutas de Mogao em Dunhuang. Cada um é um tesouro cultural de classe mundial. Quanto à paisagem natural, as águas de Jiuzhaigu, os picos de Zhangjiajie, as montanhas de Guilin, o lago de Canas, o mar de Rizal, são de uma beleza tão surreal que parecem um sonho. E o que é verdadeiramente chocante é que na China você pode, dentro de uma única província, viajar da praia até uma montanha nevada, de uma metrópole moderna a uma cidade antiga milenar, de uma floresta tropical a um planalto de Loess, de uma paisagem de rios no sul a um deserto no noroeste. O mapa da China é uma enciclopédia tridimensional de geografia. Com um único passe, você viaja por todas as paisagens do mundo. O que significa uma coleção de maravilhas geográficas? O que significa um país onipotente? A resposta está em 2 palavras. China. Este é o único país do mundo com 4 cidades cujo PIB ultrapassa 1 trilhão de yuans. Xangai, Pequim, Shenzhen e Guangzhou, conhecidas como Beishan Guangshen. Cada uma dessas cidades é comparável a uma economia nacional independente e poderosa. Xangai é a cidade do futuro do Oriente, com o maior porto de contêineres e a maior rede de metrô do mundo, um centro duplo de finanças e transporte. Pequim é a capital política e um polo acadêmico, com o maior número de universidades e empresas unicórnio do mundo e uma profunda herança cultural. Shenzhen, de uma vila de pescadores, transformou-se em uma supercidade de alta tecnologia. Huawei, Tencent, DJI, BYD, todas nasceram aqui. É a versão aprimorada do Vale do Silício da China. Guangzhou é um porto comercial milenar, o centro do sul da China, cheio de vida, forte no e-commerce, manufatura e comércio internacional. Mas isso é apenas a ponta do iceberg das cidades chinesas. Este país, com mais de 100 cidades com PIB de 100 bilhões e 24 cidades com PIB de 1 trilhão, construiu a maior, mais densa e mais sinérgica aglomeração urbana do mundo. Chengdu e Chongqing formam as estrelas gêmeas do Oeste, ambas com PIB de 2 trilhões, liderando o desenvolvimento da região. No delta do rio Yangtze, Hangzhou, Suzhou e Nanjing têm um PIB combinado maior que o de toda a Coreia do Sul, formando um polo industrial de classe mundial. Cidades centrais como Wuhan, Changsha e Hefei são o núcleo do desenvolvimento do centro do país, com destaque em pesquisa, talento e manufatura. Cidades costeiras como Qingdao, Ningbo e Xiamen são os portos mais avançados na abertura para o exterior. E grandes cidades do Nordeste como Shenyang, Dalian e Harbin ainda controlam setores essenciais como defesa nacional, energia e indústria pesada. O desenvolvimento das cidades chinesas está passando de uma expansão pontual para uma explosão sistêmica. A sinergia regional está se acelerando. A grande baía Guangdong, Hong Kong, Macau, com suas vantagens em tecnologia, finanças e manufatura, está se tornando um polo de crescimento de classe mundial.
A região de Jingjinji está coordenando as funções da capital, a modernização industrial e a inovação, criando uma área metropolitana única. Ao mesmo tempo, a estrutura industrial das cidades está se reestruturando profundamente. O leste se concentra em serviços de ponta e manufatura inteligente, enquanto o oeste desenvolve rapidamente indústrias baseadas em recursos e economia verde. Uma nova estrutura tripartite de tecnologia plus consumo plus manufatura está se consolidando. As cidades de outros países são pontos. As da China são uma rede, uma superfície, supersistemas altamente integrados e eficientes. Se outros países têm uma Nova York ou uma Londres, a China tem dezenas de combinações de Nova York plus Vale do Silício plus Detroit plus Boston. Isso não é um simples empilhamento de cidades, mas uma explosão de aglomerações de civilização urbana de alta densidade, alta eficiência e com todos os elementos. Do outro lado do turbilhão urbano, as vastas áreas rurais da China também estão passando por uma transformação silenciosa, mas profunda. Este é um país de fluxo bidirecional entre cidade e campo. Um país que, em meio à rápida modernização, consegue preservar a nostalgia rural. O campo chinês de hoje não é mais o que lembramos, com estradas de terra, paredes de barro e galinhas e cães por toda parte. Estradas pavimentadas chegam a todas as aldeias. A internet cobre todas as montanhas. Ônibus públicos conectam as vilas e as entregas chegam à porta. Cada vez mais crianças do campo estudam em escolas amplas e iluminadas, e os idosos podem desfrutar de seguro médico e previdência na porta de casa. Em 2021, a China anunciou oficialmente que, sob os padrões atuais, quase 100 milhões de pessoas da população rural pobre saíram da pobreza. 832 condados designados como pobres foram retirados da lista, criando um milagre na história da redução da pobreza humana. Mas mais importante que a redução da pobreza é o desenvolvimento. Do e-commerce que chega às aldeias e da industrialização do campo ao turismo rural e a criação de marcas para produtos agrícolas, uma nova geração de jovens rurais está redefinindo o que é ser um novo agricultor com celulares e drones. Vendas ao vivo, vídeos curtos promovendo produtos, turismo de experiência rural. Estão transformando o campo remoto em um destino popular. Milhões de produtos agrícolas com as asas da internet estão alcançando todo o país e o mundo. Ao mesmo tempo, a China está promovendo o maior projeto de revitalização rural da história. Construir belas aldeias, desenvolver a agricultura moderna, integrar agricultura, cultura e turismo e governar o campo digitalmente. A modernização abrange tanto o hardware quanto o software com um objetivo claro: não transformar o campo em cidade, mas torná-lo moderno e, ao mesmo tempo, cheio de sabor rural. E não se pode ignorar que o campo chinês é a raiz mais profunda da civilização chinesa. Os templos ancestrais, as feiras, os festivais, os dialetos, as técnicas agrícolas, as óperas locais e as regras e éticas que foram passadas de geração em geração não são apenas fósseis vivos da cultura, mas também o código de ordem que sustenta esta terra em seu nível mais profundo. Tudo isso constitui uma forte capacidade de sistema duplo. As aglomerações urbanas aumentam rapidamente a competitividade global, enquanto o sistema rural garante a segurança nacional e alimentar. É esse suporte de ciclo duplo interno que torna a China um país verdadeiramente abrangente e de super escala. Se você olhar para a China da perspectiva da história, o choque é uma sensação de pressão que vem do longo rio da civilização. Uma civilização de 5.000 anos que nunca foi interrompida. Uma estrutura de Estado que não foi quebrada por 3.000 anos. Que outro país no mundo existe dessa maneira? Você pode rastrear desde as culturas pré-históricas de Yangshao e Longshan. A civilização chinesa originou-se na bacia do Rio Amarelo e gradualmente caminhou para uma unificação diversificada. Das dinastias Xia, Shang e Zhou, que estabeleceram rituais e poder real, ao período das primaveras e outonos e dos reinos combatentes, com o florescimento das 100 escolas de pensamento. Do imperador Qin Shi Huang, que unificou os 6 estados,
padronizou a escrita e as medidas, estabelecendo o primeiro império centralizado da China, ao imperador Han Wudi, que estabeleceu o confucionismo como doutrina oficial e abriu a Rota da Seda, conectando a Eurásia. Após as duas dinastias Han, seguiram-se os três reinos e as dinastias do Sul e do Norte. Embora fosse um período de caos, gerou uma era de filosofia e estética sublime. Os sete sábios do bosque de bambu, o Xuanxue, metafísica, e a aristocracia formaram um pico da nobreza espiritual. Depois veio a dinastia Sui, que estabeleceu o sistema de exames imperiais, Queju, e o Grande Canal, e conectou a economia do Norte e do Sul. A dinastia Tang atingiu o auge, com um vasto território, cultura diversificada e nações de todo o mundo prestando homenagem, tornando-se um superimpério admirado globalmente. Você consegue imaginar? No século VIII, Chang'an tinha uma população de 1 milhão de pessoas, a maior cidade do mundo na época, 10 vezes maior que a cidade mais próspera da Europa. Depois veio a dinastia Song. Embora militarmente mais fraca, foi a verdadeira era de ouro da sociedade civil, da inovação tecnológica e do comércio na China. A impressão com tipos móveis, a bússola e a pólvora tiveram avanços cruciais na dinastia Song. A economia noturna, a cultura dos letrados e a vida estética floresceram. A dinastia Yuan foi a primeira vez que a China foi conquistada em grande escala, mas integrou o Império das Estepes com a civilização das planícies centrais, expandindo o território ao seu máximo histórico. A dinastia Ming foi o retorno do poder nativo. Não apenas as 7 expedições de Zheng He ao Oceano Ocidental, mas também seu poderio militar, navegação e sistema urbano, líderes mundiais na época, eram impressionantes. E a dinastia Qing expandiu o território da China ao seu ápice, realizando a unificação de uma nação multiétnica e mantendo a estabilidade por um longo período. Mesmo no período de humilhação após a Guerra do Ópio, a China não foi apagada da história, mas gestou tentativas de transição para uma sociedade moderna. A reforma do final da dinastia Qing, a Revolução Xinhai, a Guerra de Resistência contra o Japão, a fundação da Nova China. Cada período da história não é isolado, mas parte do processo contínuo de autorrenovação desta civilização de 5.000 anos. E essa profundidade histórica finalmente se consolidou em uma consciência coletiva, a fé do povo chinês em seu país, a herança familiar, a dedicação à educação, o anseio por ordem e a alta dependência da sabedoria de sobrevivência coletiva. Tudo isso deriva dessa linha do tempo de milhares de anos. A velocidade da China, a fabricação chinesa e o milagre chinês, que vemos hoje não são mágicas de uma geração, mas o resultado de 5.000 anos de evolução e autorreestruturação contínua. Não é um evento súbito de modernização, mas a evolução de longo prazo de uma nação-civilização. A ascensão da China, da velocidade à escala, ainda é um milagre no cenário global. Desde a reforma e abertura em 1978, o PIB per capita saltou de $200 para $13.700 em 2024, um aumento de quase 70 vezes. Por trás disso, não há uma explosão única, mas décadas de evolução contínua. A China não se contenta mais em ser a fábrica do mundo e está completando a transição de fabricar para criar, de produzir para outros, para produção original, de escala para qualidade. Por trás dessa transição está a ascensão coletiva de um grupo de empresas de classe mundial. Em 2024, na lista Fortune Global 500, o número de empresas chinesas chegou a 142, liderando o mundo pelo 5º ano consecutivo, superando não apenas os 136 dos EUA, mas também a soma de Alemanha, Japão e França. Mais importante, essas empresas chinesas não são apenas grandes em tamanho, mas líderes em todos os setores-chave: energia, infraestrutura, finanças, comunicações, seguros, e-commerce, etc. State Grid, Sinopec e China State Construction ocupam os 3 primeiros lugares do mundo. Alibaba, Tencent e ByteDance estão construindo um novo mundo digital. E há uma presença massiva, mas muitas vezes esquecida: a China Tobacco.
Esta gigante estatal não está listada na bolsa, mas em 2023, seus impostos e lucros totalizaram 1,6 trilhão de yuans, o que significa que uma única empresa sustentou metade do sistema fiscal, sendo uma verdadeira rainha dos lucros oculta. E em setores emergentes, a China também não pode ser subestimada. Os robôs biônicos da Unitree Robotics já são exportados para a Europa e América, liderando em rotas tecnológicas. Marcas de veículos de nova energia como Zeekr, NIO e Li Auto estão acelerando sua expansão internacional, passando de seguidores a líderes. Empresas de IA como SenseTime e Cambricon também estão fazendo avanços contínuos em algoritmos e chips, gravando profundamente a criação chinesa no mapa tecnológico global. O mais importante é que essas empresas não estão isoladas, mas são a manifestação externa da ascensão geral do sistema industrial chinês. Uma empresa chinesa é muitas vezes um microcosmo de uma cadeia industrial completa, conectada de um lado ao mercado global e do outro à tecnologia de base. O que a sustenta é uma incrível capacidade de integração e rápida iteração. De competir na produção para outros a competir em tecnologia de base, de seguir a liderar, as empresas chinesas estão, com uma densidade e velocidade impressionantes, remodelando o cenário industrial global. Claro, a China também enfrenta uma série de desafios incontornáveis. Por exemplo, a taxa de natalidade continua a diminuir. Em 2023, o crescimento natural da população tornou-se negativo pela primeira vez, um ponto de virada histórico. O envelhecimento da população se acelera, o fardo da previdência social aumenta, a pressão sobre o emprego dos jovens é alta. Mesmo após a competição acirrada por diplomas e estágios, ainda é difícil conseguir um emprego facilmente. As disparidades urbano-rurais e o desenvolvimento regional desigual ainda existem. A bolha imobiliária, a dívida dos governos locais, a ansiedade com a educação, todos esses são desafios estruturais, grandes montanhas no caminho do desenvolvimento. Mas nenhum desses problemas está sendo ignorado. A China está respondendo por meio de um conjunto completo de projetos sistêmicos, desde o cultivo de novas forças produtivas até a construção de cidades inteligentes, da promoção de metas de duplo carbono à implementação abrangente da estratégia de revitalização rural, tentando resolver as contradições profundas de desenvolvimento desequilibrado e insuficiente em um nível estrutural. Que o maior trunfo que sustenta tudo isso é o povo. Esta é uma nação que sofreu, suou, competiu e nunca desistiu da esperança. É o milagre chinês, construído tijolo por inúmeras pessoas comuns com seu trabalho e sabedoria. E o suporte mais profundo está na estrutura superestável deste sistema social. Enquanto muitos países ainda lutam com a governança básica, a China já completou a transição histórica de uma sociedade de sobrevivência para uma sociedade de ordem. 1,4 bilhão de pessoas vivem em um dos países mais seguros do mundo, quase sem problemas de proliferação de armas, crises de drogas ou crimes violentos. Por trás de tudo isso está uma rede de governança multidimensional e sinérgica, composta pela governança de base, governo digital, organizações comunitárias e o sistema de segurança pública, conectados de forma eficiente e com ampla cobertura. Então, que tipo de país a China realmente é? Não é um país que pode ser definido com um único rótulo. É antigo e jovem, tradicional e vanguardista, conservador e aberto, cheio de contradições, mas também de esperança. É um dos países mais trabalhadores, capazes e resilientes deste planeta. Há 70 anos, ainda lutava na pobreza. Há 40 anos, apenas abria suas portas. Há 20 anos, até mesmo um parafuso precisava ser importado. Hoje, não só está entre as duas maiores economias do mundo, mas também lidera em vários campos como energias renováveis, trens de alta velocidade, superprojetos, IA, economia digital e desenvolvimento verde. A velocidade dessa transformação é um salto que muitos países não conseguiriam realizar em 100 anos. Seu crescimento nunca dependeu de milagres, mas do esforço de centenas de milhões de chineses. Cada chinês é um participante deste milagre. No futuro,
a China será ainda mais espetacular. Então, a China é forte ou não? Deixe seu comentário com uma palavra. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou do nosso conteúdo, não hesite em curtir, seguir e compartilhar. Eu sou o Nômade e nos vemos no próximo vídeo.